Olá, sejam bem-vindos ao IPEX Podcast. Eu sou o Dinduel, o seu host, e estou muito feliz e grato, como sempre, por você juntar-se novamente a mim para este terceiro episódio. Infelizmente, não pude fazer o upload do episódio da semana passada, mas estou de volta e vamos manter o ritmo. Este podcast é a tua porta de entrada para explorar o fascinante mundo da tecnologia, com foco em elétrica, eletrônica, energia, semicondutores e computação. Juntos iremos mergulhar nas últimas tendências, descobriremos inovações revolucionárias e discutiremos como esses avanços de ponta moldam nossa vida diária. Mantenha-se informado com as notícias e insights mais recentes dessas áreas. Bora começar! No episódio de hoje, vou falar sobre os transistores, o coração dos microchips modernos. E vou começar por mergulhar um pouco na história dessa invenção. É impossível discutir tecnologia e não saber o impacto que os transistores tiveram na mesma. Em 1947, um grupo de 3 homens da Bell Labs nos Estados Unidos, Bardeen, Shockley e Brattain, inventaram o transistor, que se tornou um dos componentes mais importantes em quase todos os circuitos. Alguns dos circuitos que começaram a utilizar o transistor foram alguns rádios no final da década de 1950, no início da década de 1970. Os chips de silício começaram a ter várias centenas de transistores. Hoje, os circuitos integrados complexos contêm milhões de transistores. Então, compreender como funcionam os transistores é extremamente essencial para qualquer pessoa interessada na eletrônica moderna. Eis a questão: o que é um transistor? Uma definição simples é que um transistor é um dispositivo semicondutor de 3 terminais com capacidade para realizar amplificação e comutação. Em outras palavras, este dispositivo é utilizado para amplificar ou comutar sinais eletrônicos e energia elétrica. Portanto, podemos ver o quão crucial essa invenção é. Agora podemos nos perguntar também como é que os transistores são classificados e para que servem? Ou qual é a sua aplicação? Os transistores se enquadram em 2 classes ou categorias principais: o bipolar, conhecido como BGT, e o de efeito de campos, famoso FET. O material utilizado, como por exemplo o silicone ou germânio, afeta a classificação dos transistores também. E a sua aplicação não podemos esquecer. Por exemplo, nós podemos classificar os transistores de baixa frequência quando nós temos um transistor que foi feito para trabalhar com frequências inferiores a 100 kHz, e de alta frequência quando a frequência começa de 100 kHz ou acima disso. Temos transistores de switching, temos transistores de baixo ruído, que têm a característica de baixo ruído e utilização, principalmente para amplificação de sinais de baixa amplitude. Temos transistores de alta tensão, transistores concebidos para lidar com alta tensão, etc. Voltando às 2 categorias principais, vamos falar um pouco mais sobre o transistor bipolar, o famoso BGT. É um tipo de transistor que utiliza eletrões e lacunas como portadores de carga. É amplamente utilizado em aplicações de amplificação e comutação. Um transistor BGT é constituído por 3 camadas de material semicondutor, formando 2 junções. A primeira, NPN, transistores NPN, podemos chamar assim, portadores maioritariamente de eletrões. E temos transistor PNP, portadores maioritariamente de lacunas. Cada BGT possui 3 terminais: o emissor, que liberta portadores de carga; a base, que controla o funcionamento do transistor; o coletor, que recolhe portadores de carga. O seu princípio de funcionamento é o seguinte: uma pequena corrente na junção base-emissor
controla uma corrente maior entre o coletor e o emissor. Num transistor NPN, quando uma pequena tensão positiva é aplicada à base, permite que a corrente flua do coletor para o emissor. Num transistor PNP, a operação é invertida, sendo necessária uma pequena tensão negativa na base. Agora, os modos de operação desses transistores é o seguinte. Temos a região de corte, sem caudais de corrente. O transistor está desligado. E temos também a região ativa, onde o transistor amplifica os sinais. E temos a região de saturação, onde há fluxos máximos de corrente. O transistor está totalmente ligado, utilizado na comutação. Com relação à aplicação desse tipo de transistor, a amplificação de sinal, por exemplo, amplificadores de áudio, circuitos de comutação, por exemplo, portas lógicas, microcontroladores, osciladores, por exemplo, transmissores de rádio, regulação de tensão, por exemplo, fontes de alimentação. Muito interessante os transistores BGT. Agora vamos falar sobre o FET. O FET é um transistor de efeito de campo. É um tipo de transistor que controla a corrente elétrica utilizando um campo elétrico. Ao contrário dos bipolar ou BGT, os FETs são dispositivos controlados por tensão e possuem uma elevada impedância de entrada, sendo ideais para aplicações de baixa potência. Nessa categoria temos transistor de efeito de campo de junção, JFET, pode ser canal N ou canal P, controlado por uma tensão aplicada ao terminal do portão. A corrente flui entre a fonte e o dreno quando a tensão de porta o permite. Temos também o transistor de efeito de campo semicondutor de óxido metálico, o famoso MOSFET, muito popular, encontrados em circuitos digitais, disponível no modo de melhoria, normalmente desligado, e no modo de esgotamento, normalmente ligado. Com relação à aplicação, são utilizados em microprocessadores, eletrônica de potência e aplicações de comutação. Os FETs são estruturados da seguinte maneira. Um FET possui 3 terminais principais. O gate ou a porta, que controla o fluxo de corrente, a fonte, por onde entra a corrente, e o dreno, por onde a corrente sai. E o seu princípio de funcionamento é o seguinte. A tensão na porta cria um campo elétrico que controla o fluxo de portadores de carga entre a fonte e o dreno. Nos FET de canal N, uma tensão de porta positiva permite o fluxo de corrente. Nos FETs de canal P, uma tensão de porta negativa permite o fluxo de corrente. Agora, essa é a questão. Quais são as vantagens dos FETs sobre os BGTs? Primeiro, alta impedância de entrada, a menor perda de energia, baixo consumo de energia, ideal para dispositivos alimentados por bateria, velocidade de comutação, muito rápida esses transistores, utilizados em circuitos de alta velocidade, tem menos ruído, muito bom para aplicações de processamento de sinal, em aplicações de circuitos digitais e analógicos como portas lógicas, amplificadores, etc. Também são utilizados em fontes de alimentação comutada, podemos encontrar isso nos reguladores de energia, e como sempre microprocessadores, memória. Os MOSFETs são a base dos circuitos integrados e também aplicações de radiofrequência, muito comum em dispositivos de comunicação. Então, podemos concluir que os BGT são muito bons para amplificação de alto ganho em aplicações que exigem um acionamento de alta corrente.
Já os FET, especialmente os MOSFET, são preferidos para circuitos digitais, eficiência energética e comutação de alta velocidade. Os MOSFETs dominam a eletrônica moderna, especialmente em computadores, microprocessadores e fontes de alimentação. Muito obrigado por se juntar a mim neste terceiro episódio do IPEX Podcast. Espero que o episódio de hoje dê-lhe uma visão sobre os transistores, os BGTs, FETs, as suas aplicações, amplificação, utilizado em dispositivos de áudio, sistemas de comunicação, comutação, que encontramos em circuitos digitais e microprocessadores, osciladores utilizados em circuitos de geração de sinal, regulação de potência, empregado na regulação de tensão e fontes de alimentação. Se você gostou deste episódio, curta, compartilhe e se inscreva para ficar ligado nos próximos episódios. Eu apreciarei muito os seus comentários e sugestões para ajudar a tornar este podcast ainda melhor. Novos episódios serão lançados todas as segundas-feiras, então não deixe de conferir a cada semana. Até a próxima, tchau e fica com Deus.